pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem nesse momento delicado que a gente está vivendo, né? Mas hoje nós vamos falar de coisa boa, vamos falar sobre um assunto muito interessante que é educação. A gente vai discutir um pouco sobre inteligência artificial, sobre machine learning, o que são todas essas coisas e como que tudo isso pode influenciar a vida de quem trabalha com educação. Eu sou o Wesley, sou arquiteto de soluções, eu trabalho na AWS e eu ajudo clientes da área da educação a resolver os seus problemas usando tecnologia. Então, eu ajudo esses clientes a aplicar tecnologia no dia a dia e dessa forma conseguirem resolver esses problemas difíceis que vão aparecendo, né? Como, por exemplo, esses que a gente está tendo hoje em dia por conta da pandemia. E eu vou começar aqui a apresentação de hoje, pessoal, ah, trazendo uma discussão e principalmente uma pergunta que eu não sei se todos já pararam para pensar a respeito disso. Ah, Quero começar perguntando para vocês, como é que vocês acreditam que a inteligência artificial e o aprendizado de máquina influenciarão o que acontece dentro da sala de aula? Porque a gente sempre vê esse tema, inteligência artificial, aprendizado de máquina, e a gente acaba achando que isso é coisa de ficção científica, né? Daí o robozinho ali do lado. Mas eu acho que antes da gente começar a falar sobre isso diretamente, a gente precisa começar a discutir um pouco o significado desses termos. É muito comum a gente ouvir falar dessas coisas, mas o que será que significa tudo isso, né? A gente escuta falar desses termos técnicos, desses jargões, e agora a gente vai conceituar um pouquinho a respeito disso. Então, primeiro, inteligência artificial. O que é inteligência artificial? A inteligência artificial não é uma coisa nova. Por mais que o tema possa parecer que é algo muito moderno, a inteligência artificial existe desde a metade do século passado. Basicamente, inteligência artificial é quando você tem um computador que ele imita o comportamento da inteligência humana. Então, esse computador, quando ele é programado para parecer inteligente, isso é inteligência artificial. Existem várias técnicas diferentes para se fazer isso. E uma dessas técnicas é a que a gente chama de aprendizado de máquina, ou machine learning. Tá? O machine learning ele é um subconjunto, ele está dentro da inteligência artificial. E o aprendizado de máquina é quando você pega esse computador, pega um conjunto de dados, passa esses dados para esse computador e ele vai aprender com esses dados sem ter sido programado diretamente para fazer isso. Tá? Então, aprendizado de máquina é quando você consegue ter um algoritmo computacional que ele vai olhar para dados e aprender alguma coisa, vai aprender a reconhecer um padrão, vai aprender a fazer uma predição usando esses dados. E a gente tem também um que é mais moderno, chamado aprendizado profundo, ou deep learning. O deep learning é um tipo de aprendizado um pouco diferente, no qual você tem uma rede muito mais complexa. Você tem muitas camadas de neurônios artificiais e essas camadas elas imitam o funcionamento do cérebro, né? Então, se você pegar um cérebro humano, por exemplo, nós temos diversos neurônios, eles estão conectados. E de acordo com os estímulos que eles recebem, você tem uma saída diferente. E esse aprendizado profundo, esse tipo de tecnologia, ele visa imitar esse tipo de comportamento do cérebro. Tá? Eu não vou entrar aqui em detalhes muito mais técnicos a respeito dessas definições, mas é importante saber que inteligência artificial está no seu cotidiano. Não sei se vocês já pararam para observar o quanto a inteligência artificial está inserida no seu dia a dia, mas eu tenho certeza que vocês reconhecem os logotipos alguns desses logotipos que estão aqui. Esses aqui são os logotipos de alguns dos nossos clientes que lidam com inteligência artificial e com machine learning. Então, aqui você vai conseguir encontrar desde redes sociais a empresas de educação, empresas de esportes, empresas farmacêuticas. Nós temos diversos ramos e todos eles aqui utilizando serviços de inteligência artificial hoje aqui na AWS. Tá? Mas quando você usa inteligência artificial, o que significa dizer isso? Significa que você está fazendo alguma coisa muito técnica nesse serviço? Não, você usa a inteligência artificial para coisas triviais, coisas comuns do seu dia a dia. Então, por exemplo, sabe quando você vai fazer compras online e durante essas compras, você recebe uma recomendação de um produto e é justamente um produto que você estava precisando. Isso daí
É inteligência artificial. O algoritmo que faz isso geralmente utiliza um sistema de recomendações. Um outro exemplo é quando você vai para algum lugar, você coloca o endereço no GPS, e então o GPS vai calcular uma rota super rápida para você chegar nesse local. Essa rota também é calculada utilizando a inteligência artificial. Ou então, por exemplo, quando você vai jogar um videogame, joga sozinho e tem um personagem que está lutando contra você, esse jogo ele também utiliza inteligência artificial. Então, existem muitas situações que utilizam inteligência artificial no dia a dia. Tá, mas a gente falou de um monte de coisas de inteligência artificial e eu disse que a gente ia falar de educação, né? Então, o que que mudou, voltando para as escolas, o que que mudou nesses últimos meses, anos e décadas? Bom, nas últimas décadas, a gente tem visto aparecerem computadores na escola, depois a gente tem visto a informática se tornar uma disciplina comum do dia a dia, e depois a gente percebeu que o ensino à distância também se popularizou. E hoje a gente tem, por conta da pandemia, mas não só por causa disso, a gente tem um ensino à distância já muito utilizado, ou como material de apoio, em alguns casos até mesmo como material principal para esses alunos. E aí, nesses casos, a gente tem uma mudança de paradigma, porque o aluno ele passa a consumir o conteúdo educacional quando ele quer, quando ele precisa. Então, ele acessa a plataforma e ele tem o conteúdo à disposição. Ele pode pausar, ele pode assistir novamente. Só que mais do que isso, o professor também mudou. O professor precisou se adaptar a essa situação nova. E quando a gente diz que o professor mudou, eu tenho contato com muitos professores. E eu fiz uma entrevista, conversei com alguns professores e professoras, e eu perguntei para uma professora sobre esse momento atual, né? O que está acontecendo, essa loucura. E o que ela me disse é que o professor está tendo que se reinventar, aprender edição de vídeo, programa de conferência, técnica para manter os alunos focados e engajados. Então, pensa no momento desse de pandemia que o professor precisa gravar uma aula, aí o professor precisa editar esse vídeo, colocar esse vídeo em uma plataforma, olhar se os alunos têm acesso a esse vídeo, olhar se eles estão prestando atenção numa aula online. Então, muita coisa se transformou. Além do conteúdo normal que o professor precisa se preocupar, ele também tem que se preocupar com a forma de transmissão desse conteúdo que agora é totalmente nova e depende de ferramentas novas. Bom, então, buscando entender esse fenômeno, eu fiquei muito curioso em relação a isso e eu criei um questionário. Esse questionário tem 5 perguntas sobre inteligência artificial, aprendizado de máquina e sala de aula. E aí eu perguntei, eu vou mostrar para vocês as questões, mas eu perguntei isso em redes sociais, mandei diretamente para amigos, para professores, e eu tive muitas respostas. Né? Eu vou mostrar para vocês que é interessante essas respostas, mas inicialmente as perguntas foram: como que esses professores acham que a inteligência artificial vai interagir com os professores nos próximos anos? Como eles acreditam que ela vai interagir com os alunos, se eles enxergam esses recursos tecnológicos apoiando o professor em sala de aula, se esses professores acreditam que a inteligência artificial pode substituir o professor, e, finalmente, se eles têm alguma dúvida que eles gostariam que fosse respondida por especialistas. Né? Então, agora a parte das respostas foi onde muitas delas me surpreenderam. A primeira pergunta que eu fiz é, de 1 a 5, quanto você acha que você, de 1 a 10, perdão, quanto você acha que você conhece do tema de machine learning, de inteligência artificial? E o que me impressionou é que a grande maioria, quase 90% desses professores, deram uma nota de 5 ou mais sobre o tema. Ou seja, os professores, em geral, eles sabem, né, o que significa inteligência artificial, sabe do que se trata, né, e conhecem basicamente o tema, não é totalmente estranho para eles. Outro ponto que eu acho que merece um destaque é que quando eu perguntei para eles se eles acreditam que a inteligência artificial vai substituir o professor em sala de aula, a grande maioria acha que não. 80% acha que ele não vai ser substituído por uma inteligência artificial. Ah, outro ponto também bacana é que eles acreditam que a inteligência artificial vai ajudar em personalização de conteúdo, em organização de parte burocrática e acompanhamento da aprendizagem. Então, eles responderam que enxergam que vão utilizar a inteligência artificial na sala de aula nos próximos anos. Eles acreditam que isso é uma realidade, mas eles demonstraram uma preocupação. Para vários desses professores,
Um dos tópicos que eles colocaram como resposta foi que eles acreditam que se isso estiver disponível, como é que vai funcionar a capacitação profissional desses professores? Como é que essa tecnologia vai estar acessível para escolas públicas, escolas de baixa renda? Né? Então, uma grande preocupação que esses professores têm é em relação à igualdade de acesso para esse conteúdo para todas as pessoas. Então, isso foram descobertas bem legais. Enquanto eu imaginava que muitos não conheciam, na verdade eles conhecem, mas se preocupam se isso vai estar disponível de forma igual para todo mundo. E aí, para uma dessas professoras, eu perguntei se ela acredita, como ela acredita que vai ser esse impacto da inteligência artificial para ela, na sala de aula. E o que ela respondeu é que acredita que vai ser de forma positiva, ampliando a capacidade do professor, dos alunos e otimizando o tempo. Então, esse ponto foi interessante. O professor, em geral, ele acredita que a inteligência artificial vai ajudar nas atividades burocráticas, naquelas coisas que são, por exemplo, fazendo chamada e cuidando de coisas que são difíceis de manter no dia a dia, que tomam tempo do professor, e elas vão liberar tempo para esse professor poder focar no aprendizado, focar nos alunos. Então, essa é uma visão bastante interessante e que, de certa forma, está correta. Porque pensar na inteligência artificial como ferramenta de apoio na sala de aula não é ficção, é algo que já acontece. E agora a gente vai entrar aqui em alguns casos e vou mostrar para vocês como isso já está sendo utilizado em alguns lugares. Bom, tem uma universidade, a Universidade do Arizona, a Universidade Estadual do Arizona, e eles já utilizam nessa universidade ferramentas com inteligência artificial. Esse aparelhinho que vocês viram aqui no começo, que a gente chama carinhosamente de Alexa, né, é o Echo Dot. Ele é um aparelho que tem uma caixa de som, tem um microfone e ele está conectado à internet. Você dá comandos para esse aparelho. Então você diz, Alexa, qual é a capital do Japão? E esse aparelho vai responder para você. Esse tipo de tecnologia a gente chama de processamento de linguagem natural, ou Natural Language Processing. E a Alexa ela pode ajudar em várias coisas. Nesse caso aqui, existe uma Alexa em cada localidade dentro da universidade, nos dormitórios dos estudantes, em áreas públicas. Esses alunos podem pedir coisas para essa Alexa. Por exemplo, podem pedir para agendar aulas nos laboratórios, perguntar quais são as próximas aulas que eles têm hoje, quando é a data para entrega de trabalhos, enfim, perguntar onde fica a localização de alguns lugares no campus. É um dispositivo que serve para atender. É como se eles tivessem um assistente de verdade e esse assistente possui informações a respeito do campus. Então, imaginem que ao invés de ter que se deslocar até um local onde tem uma pessoa que possa responder, eles perguntam para o assistente que está ali, o assistente virtual, e consegue ter essa resposta imediatamente. Tá? Bom, então a Alexa que eu mostrei para vocês, ela trabalha com reconhecimento de linguagem natural. Mas existem outras tecnologias que trabalham com reconhecimento de imagens, e essas também têm uma ampla aplicação. Um desses serviços que a gente tem na AWS hoje é o Recognition. O Amazon Recognition, ele consegue trabalhar com imagens, e eu vou mostrar para vocês na prática daqui a pouco o Recognition funcionando. Mas, basicamente, imagina que você tem uma sala de aula com vários alunos, você pega uma foto de cada um desses alunos e você coloca no Recognition em uma coleção. Todas as vezes que um desses alunos passar na frente de uma câmera que você está mandando as imagens para o Recognition, essa câmera vai conseguir reconhecer, vai mostrar, mandar essa imagem para o Recognition e ele vai dizer, olha, essa pessoa aqui que eu estou vendo na imagem é o Joãozinho ou é a Mariazinha. E se for um intruso, uma pessoa que não está cadastrada, você vai ver também que essa pessoa não está cadastrada, igual vocês viram nessa imagem que acabou de passar. Com ele vocês podem fazer muitas coisas. Imagina, por exemplo, fazer uma chamada online ou detectar que tipo de objetos que as pessoas estão segurando. E ele pode ser utilizado tanto no ambiente de sala quanto no ambiente online. Por falar em ambiente online, tem um cliente da AWS que já utiliza esse tipo de tecnologia hoje. Chama Anima Educação.
Esse cliente, ele foi o primeiro cliente no Brasil a conduzir ah, exames de admissão ou vestibulares de medicina à distância. E como que eles fazem isso? Bom, através do Recognition, eles pegam a foto que o candidato colocou no documento, né, quando ele foi fazer o cadastro dele, e aí, olhando essa foto desse candidato, eles comparam para saber se a pessoa que está na foto é a mesma pessoa que está na câmera fazendo a prova online. E aí você consegue evitar fraudes, evitar, por exemplo, de uma pessoa fazer o cadastro e mandar uma outra pessoa fazer a prova por ela. Então, esse tipo de coisa já existe, já está funcionando, isso não é ficção. Tá? Mais um exemplo que pode ser utilizado é quando a gente fala de conteúdo multimídia. A gente sabe que escolas e universidades acumulam muito conteúdo. Então, existem aulas que são gravadas, existem vídeos, existem documentários, existe o acervo de artigos ou bibliotecas, enfim. Esse acervo, principalmente esse acervo de vídeo, ele normalmente ele tem algumas restrições, né? Imagina que você tem um vídeo, por exemplo, que está em inglês. Esse vídeo em inglês, ah, ele não vai estar acessível para pessoas de outros países. E para pessoas que tem pessoas que, por exemplo, não conseguem ouvir, mas conseguem ler, essas pessoas não vão conseguir consumir esse conteúdo. Então, imagina o seguinte: imagina que você tem um serviço que consegue ouvir o que as pessoas estão dizendo e, usando o processamento de linguagem natural, consegue gerar legendas automaticamente. E aí depois pega essas legendas automáticas e traduz para outros idiomas. Então é exatamente isso que vocês estão vendo nesse case. Você consegue, utilizando os serviços de machine learning, processar esses vídeos e ter esses vídeos em outros idiomas, ter a legenda deles em outro idioma, gerar uma tradução automatizada para esse vídeo. E aí você consegue fazer com que esse conteúdo se torne muito mais acessível. Ainda falando em conteúdo, você também consegue recomendar esses conteúdos para as pessoas baseado em conteúdos que eles gostaram, que eles têm aptidão. Então imagine que você tem um acervo de conteúdos e o seu aluno se interessa por física, né? Você pode mandar para esse aluno um conteúdo parecido com esse conteúdo. É a tecnologia que a Discovery está utilizando para recomendar conteúdos de vídeo para os seus clientes. Então essa mesma tecnologia pode ser utilizada em sala de aula, e ela já é utilizada hoje por clientes de educação que trabalham com cursos. Então, eles têm cursos. Assim que o aluno termina um curso, baseado no tempo que ele ficou em cada disciplina e etc., você consegue ter uma recomendação de conteúdo personalizado para ele. Além disso, falando ainda em conteúdo, existem as buscas mais inteligentes. Então, utilizando um serviço chamado Kendra, da Amazon, você consegue indexar todo o conteúdo que você tem e você consegue fazer buscas muito mais inteligentes nesse conteúdo. Então, normalmente existe uma técnica para fazer buscas em documentos, que é a busca por palavras-chave. Né? Essa técnica, ela exige que você conheça mais ou menos ali as palavras-chave que você vai colocar na sua busca para você reconhecer as respostas. Usando esse serviço aqui, você consegue fazer uma busca que ela vai ser muito mais eficiente, porque ao invés de ser uma busca baseada em palavra-chave, ele vai reconhecer aquilo que você está digitando de fato, ele vai interpretar o português da pergunta, o inglês da pergunta, no caso, e aí ele vai trazer para você o conteúdo que tem mais semântica relacionada àquilo que você perguntou. Então é uma forma diferente de você fazer buscas. E aí, eu separei para vocês uma demonstração do serviço Recognition. Nós vamos ver agora o Recognition em funcionamento. Então, eu vou abrir aqui a console da AWS. Então, essa daqui é a console da AWS. E aqui, eu posso procurar por serviços. Né? Então, eu vou vir aqui e vou chamar o meu Recognition. Está aqui, Amazon Recognition. Então, o interessante desse serviço é que a AWS já fez um serviço que está pronto para ser utilizado sem que você precise conhecer profundamente sobre redes neurais, sobre redes convolucionais, sobre processamento de imagens. Você consegue utilizar esse serviço com o mínimo de programação para fazer com que ele se integre às suas aplicações existentes. Então é muito fácil fazer com que isso se integre quando a gente compara a você fazer o algoritmo todo do zero, a você criar essas redes neurais. E
Do que eu estou falando? Bom, vamos ver isso aqui na prática. Eu vou clicar inicialmente aqui nesse serviço, nessa aba aqui de comparação de faces. Então vocês podem ver que ele colocou duas fotos aqui. Numa foto tem o rosto de uma pessoa e aqui ele diz que tem três rostos. Ele está comparando o rosto dessa pessoa com esse rosto aqui e é o mesmo, olha só, ele deu um match de quase 100%. E aqui nesses outros dois, ele disse que não é a mesma pessoa. Bom, tudo bem, vou fazer o seguinte, eu vou subir imagens minhas para fazer esse teste. Então eu vim aqui no Upload e vou selecionar aqui uma foto minha. Olha só, essa foto minha aqui não está nessa outra foto. Ele não reconheceu o meu rosto nessas outras imagens. Então, eu vou subir aqui a mesma imagem para vocês verem que ele funciona. Então, olha só, 100%, por quê? Porque ele reconheceu que é a mesma foto. Então tá, eu vou deixar mais difícil agora. Tem uma foto minha do Halloween. Eu me fantasiei de tio Chico da família Addams, olha só. E ele reconheceu, mesmo fantasiado, sem barba, olha, ele reconheceu que é a mesma pessoa. Então, eu vou deixar ainda mais difícil. Aqui eu estou disfarçado, olha só. Tentei me disfarçar, coloquei óculos, coloquei cabelo. E olha só que mesmo assim, ele diz que é igual. É a mesma pessoa. Tá, então vamos fazer o seguinte. Vamos colocar uma outra pessoa, mas que também seja careca, como eu ali. Então vamos colocar aqui a foto do chefe, por exemplo. Então, olha só. Apesar dos dois serem carecas, ele disse que não é a mesma pessoa. Então, ele consegue olhar para a foto e ele mede características nessa imagem para saber que esse aqui é diferente desse aqui. E agora, vamos entrar nesse aqui de análise facial, para vocês entenderem um pouco mais sobre como esses pontos são medidos. Eu vou fazer o upload de novo da minha foto. E olha, ele olha a distância entre os olhos, ponta do nariz, canto da boca, reconhece onde está o rosto. E aí, ele traz aqui diversas informações interessantes. Então, por exemplo, range de idade, entre 32 e 48 anos. Ele acertou, eu tenho 35 anos. E aqui ele reconheceu outras coisas. Ó. Parece estar feliz, está sorrindo, parece ser um homem, a boca está fechada, os olhos estão abertos. Então, ele trouxe diversas informações aqui para o meu rosto que podem ser utilizadas, por exemplo, olha, essa está sorrindo, né, parece estar feliz. Essa daqui, ela é uma análise do sentimento da foto. Eu já consigo saber, imagina que isso aqui fosse um vídeo, por exemplo, eu conseguiria saber o meu sentimento nessa foto. Além disso, eu também consigo fazer outras coisas, por exemplo, detectar objetos. Então, olha essa daqui, ó. Nessa imagem aqui, ele está detectando todos os objetos que estão presentes nessa imagem. Então, ele detectou que tem uma rua, que tem um skate, tem uma pessoa, que tem carros, esses carros têm rodas, tá vendo? Então, todos esses objetos que foram detectados aqui, eles poderiam ser objetos em uma cena, onde eu tenho uma pessoa e eu tenho, por exemplo, um livro, um caderno, tenho fone de ouvido, eu tenho um celular, tá? Então eu consigo utilizar isso daqui para fazer uma análise, tá? Mais detalhada da cena que eu estou visualizando. Pode ser uma cena que eu estou capturando em sala de aula, ou pode ser uma cena que eu estou capturando via webcam. Bom, então agora que a gente fez essa demonstração, vamos começar a pensar um pouco nas possibilidades disso tudo. Ah, imagina que eu consiga, em tempo real, ter uma câmera dentro de uma sala de aula e ter uma câmera, ah, ter a webcam de cada um dos alunos que estão remotamente. E aí eu consigo ter uma tela para o professor e esse professor vai conseguir saber, em tempo real, se os alunos estão felizes, se eles não estão felizes com o conteúdo, se tem alunos que estão distraídos, com os olhos fechados, se tem algum aluno que está usando, por exemplo, um fone de ouvido ou está usando o celular no momento que ele não deveria usar. Eu consigo analisar o sentimento de acordo, inclusive, com o conteúdo que eu estou dando. E consigo adaptar esse conteúdo em tempo real, baseado no feedback que eu estou vendo ali do reconhecimento. É fácil fazer isso quando você está na sala de aula. Eu já fui professor, a gente sabe quando o pessoal está motivado, quando não está. Mas como é que você faz isso quando você tem 30 pessoas em webcams?
Como é que você vai ver cada uma das carinhas dos alunos nas câmeras? É difícil. Isso não é algo que escale facilmente. E quando você utiliza um serviço desses, esse serviço te ajuda nesse aspecto. Ajuda também reconhecendo o aluno fazendo a chamada e poupando praticamente 10 minutos por aula. Pensa durante um dia, quanto que pode ser economizado de aula, né? Quanto você vai poder dar mais de conteúdo porque você não parou para fazer chamada. Então, existem várias formas que a gente pode pensar em utilizar esses serviços que a gente conheceu hoje, dentro da escola, apoiando o professor. E eu acho que o mais importante, que é o que mais me toca, é que a gente vai conseguir respeitar mais as diferenças desses estudantes. A gente vai conseguir fazer com que a escola seja mais acessível. Os conteúdos, eles sejam adaptados para as necessidades de cada aluno. E aí tem alunos que têm formas diferentes de aprendizado. A gente vai conseguir mapear melhor essas formas de aprendizado, compreender melhor. E o professor vai ser municiado de dados para conseguir atingir cada aluno da forma mais eficiente. Ele vai conseguir entender a dificuldade daquele aluno e utilizar os meios diferentes, utilizar recursos tecnológicos para apoiar esse aluno. Tá? Bom, agora a gente precisa pensar também que os professores precisam ser capacitados para isso. Né? E realmente, a inteligência artificial, quando a gente para pensar na teoria da coisa, não é algo tão fácil, porque envolve muita aplicação de matemática, muita aplicação de computação, muita aplicação de técnicas de inteligência artificial mesmo, mas a gente pode começar por algum lugar. A gente pode começar, por exemplo, olhando o que está sendo feito por aí, como as empresas estão utilizando, casos de sucesso de utilização, e a gente também pode utilizar conteúdos prontos. Né? Igual esses serviços que eu mostrei, eu consegui fazer identificação de rosto sem programar nenhuma linha de código, sem fazer uma conta matemática. Então, nesse caso, como existem esses serviços prontos, a gente precisa saber o que está disponível. E para isso, a melhor coisa que a gente pode fazer é ler blogs, participar de comunidades. E a AWS tem uma comunidade de machine learning muito forte, com muitos serviços, muito presente, que posta muita coisa interessante nesse endereço que vocês podem ver aí. Outra coisa também que eu recomendo bastante é ver o que está sendo feito em vídeos. Nós temos depoimentos de clientes falando sobre como eles utilizaram machine learning para melhorar os seus negócios, inclusive clientes da área da educação. E aí, para isso, nós temos dois canais. Tem um canal do YouTube que é global, né? Esse canal aqui à esquerda, e à direita tem o canal de América Latina, onde nós temos conteúdo em espanhol, em inglês e em português, inclusive. Tá? Então, recomendo esse conteúdo. E aí, para quem quer realmente aprender a mexer nesses serviços, aprender, por exemplo, a criar uma funcionalidade na Alexa, aprender a criar a sua própria feature, né, sua própria skill da Alexa, para fazer com que ela faça algo para você, ou utilizar esses outros serviços como o Recognition, o Comprehend, os serviços de busca e etc., existe o curso. Você pode fazer os nossos cursos oficiais e fazer a certificação também. E aí, com isso, você vai ganhar essa habilidade de criar soluções utilizando a AWS e utilizando esses serviços de machine learning. Tá? Então, gente, é isso. Eu estou à disposição aqui para dúvidas e recomendo que vocês passem no nosso stand. O Tiago está lá no stand respondendo perguntas, está disponível ali para apoiar a gente, tá? E foi de novo um prazer estar falando sobre esse assunto que é tão importante para o nosso país, que é a educação. Muito obrigado. Deixo aqui o meu contato. Fiquem à vontade se quiserem me adicionar nas redes sociais. E é isso. Obrigado, gente.